A inteligência artificial não é mais uma promessa do futuro. Ela já está aqui, reconfigurando empregos, relações e talvez até mesmo a democracia. Mas enquanto governos hesitam e big techs acumulam poder, uma pergunta essencial se coloca: quem decide os limites éticos dessa transformação? Neste episódio, vamos além do lugar comum de certo medo ou um tipo de fascínio, para enfrentar o cerne do problema: a política por trás da IA, seus riscos pouco discutidos e por que a psicanálise tem algo crucial a dizer sobre isso. Não estamos aqui para teorias da conspiração, mas para uma discussão urgente, às claras. Olá, amigos! Este podcast é um experimento de pós-doutorado. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou psicanalista. Iniciei uma pesquisa sobre os desafios no campo analítico na era das inteligências artificiais. Já percorremos um breve caminho através de autores do campo das IAs, nos perguntando sobre a ideia de inteligência e de vida. Vamos agora mergulhar no que a psicanálise tem a dizer sobre o nosso estranho e cada vez mais íntimo relacionamento com as IAs. Como um desejo humano, essa força inquieta e insatisfeita se comporta diante de algoritmos que prometem respostas prontas? Que novos sintomas estão surgindo quando a tecnologia tenta, entre aspas, curar nossa solidão, nossa angústia, nossa falta? E, principalmente, o que a clínica psicanalítica, com sua aposta no inconsciente e no inesperado, pode nos ensinar sobre os limites e perigos dessa convivência? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Neurose Digital. Mesmo acreditando que a ética envolvida na produção desses episódios tenha já sido expressa em algumas passagens dos episódios anteriores, decidi, nessa semana, fazer um episódio especificamente sobre a ética no campo das inteligências artificiais, já que se trata de uma discussão fundamental e diante da qual é necessário deixar bem clara a minha posição. Vamos lá. As inteligências artificiais podem trazer muitos benefícios para a sociedade, otimizando processos complexos e até democratizando o acesso a serviços essenciais. Na saúde, algoritmos ajudam a diagnosticar doenças com maior precisão e agilidade, enquanto que no setor produtivo, a IA aumenta a eficiência energética e reduz desperdícios, impulsionando sustentabilidade. Além disso, ferramentas de tradução instantânea e assistentes virtuais ajudam a transpor barreiras linguísticas e culturais e podem promover inclusão. Quando desenvolvidas com transparência e reguladas para evitar vieses, essas tecnologias têm potencial para reduzir desigualdades, desde que seu uso seja guiado por princípios éticos e participação coletiva, garantindo que os benefícios alcancem toda a sociedade, não apenas poucos privilegiados. É partindo desses pontos que decidi desenvolver esse episódio, recuperando temas que já pude tratar em outros episódios, mas sintetizando-os a partir dessa questão e dos seus desafios. Nesse sentido, vamos explorar problemas, ações necessárias e o que já está sendo feito. No que tange à regulação da IA, nós nos encontramos entre necessidade e inércia. Em 2024, a União Europeia aprovou o AI Act, a primeira lei abrangente sobre inteligência artificial. Enquanto isso, no Brasil, a PL 21/2020, nosso tímido marco regulatório, mofa no fundo de alguma gaveta, além de alvo de críticas por falta de consulta às principais instituições de pesquisa brasileiras. Por que governos falham em regular o que já regula as nossas vidas? Um estudo recente, chamado Racismo Credicício no Brasil e nos Estados Unidos,
Risco Discriminatório no Acesso a Crédito, publicado na revista Direito GV, todos os estudos que eu citar hoje vão estar na descrição, mostra que os sistemas usados para decidir se alguém pode ou não receber crédito, como empréstimos ou financiamentos, muitas vezes funcionam com base em algoritmos que parecem neutros, mas que reproduzem preconceitos históricos, mesmo que de maneira indireta. O artigo compara o Brasil e os Estados Unidos e mostra que, enquanto que os Estados Unidos já têm leis mais específicas contra discriminação em crédito, o Brasil ainda está engatinhando nesse debate. Não existe uma regulação clara para impedir que, por exemplo, o seu CEP ou o fato de morar numa periferia seja usado como um critério que te desqualifica automaticamente. O principal problema é que, mesmo quando a cor da pele não aparece nos dados, o sistema pode usar outros elementos como atalho, e isso cria uma discriminação indireta, que é muito mais difícil de identificar, mas não menos injusta. O estudo conclui que, sem transparência nos algoritmos, sem direito de saber por que você teve crédito negado e sem regras mais fortes, a desigualdade que já existe na sociedade continua se reproduzindo, agora com o selo de tecnologia neutra. Aqui é uma citação indireta. O estudo sugere a possibilidade de discriminação direta e indireta contra pessoas negras nas decisões de concessão de crédito, incluindo o uso de algoritmos. Um relatório do Instituto Igarapé mostra como governos e empresas estão usando inteligência artificial para tentar prever onde e quando crimes podem acontecer. Com milhões de dados históricos, algoritmos mapeiam áreas de risco e ajudam a direcionar patrulhas. Um exemplo é o Crime Radar, uma plataforma criada aqui no Brasil que prevê crimes com base em padrões do passado. Mas isso levanta uma questão crucial. Até que ponto prever o crime não significa, na prática, reproduzir os mesmos preconceitos de sempre? O estudo alerta para os riscos éticos. Se os dados já refletem desigualdades, como policiamento excessivo de favelas ou bairros pobres, a IA pode acabar ampliando as distorções. É o que se chama de efeito loop. Mais patrulha gera mais flagrante, que alimenta o sistema com novos dados viciados. A solução? Transparência. O Igarapé defende que esses sistemas sejam auditáveis, que mostrem seus erros e que a sociedade possa entender como as decisões são tomadas. Porque segurança pública com inteligência não pode ser só tecnológica, tem que ser ética também. A tecnologia não é neutra, ela amplifica o que já existe. E quando falamos de vidas negras e pobres, o preço desse erro algorítmico pode ser, literalmente, sangue. Nos Estados Unidos, em 2019, um algoritmo da United Health priorizou pacientes brancos para tratamento de câncer, não por maldade própria, claro, mas porque foi treinado com dados históricos de um sistema de saúde racista. No Brasil, hospitais privados já usam IA para classificar urgências, mas quando um software decide quem merece ser atendido primeiro, quem responde se ele errar? E mais, como ficam idosos ou pessoas com doenças raras que fogem dos padrões que a IA aprendeu? Em 2016, a Cambridge Analytica demonstrou como dados do Facebook poderiam virar arma política. Trata-se de uma assessoria política que dirigiu a campanha digital de Trump em 2016 e utilizou um aplicativo para coletar informações privadas de 87 milhões de usuários sem seu consentimento. Hoje, a IA elevou esse jogo a um outro patamar. Deepfakes, bots que imitam humanos, algoritmos que radicalizam. Mas o caso mais revelador veio dos e-mails de Elon Musk. Em 2018, ele pressionou a OpenAI a se tornar lucrativa, ou seria engolida pela Google. Eis o paradoxo.
as empresas que prometem salvar a humanidade são as mesmas que disputam um monopólio bilionário. Enquanto isso, o dilema das redes mostrou como Meta e Google lucram com o ódio. E ninguém sabe ao certo qual foi o papel desses algoritmos nos ataques de 8 de janeiro no Brasil. E não é sobre demonizar a tecnologia, é sobre perguntar: quando Meta e Google lucram com engajamento, até que ponto sua IA alimentou a escalada de extremismos, inclusive no Brasil? As grandes empresas de tecnologia acumulam influências sem precedentes sobre a economia e a política. Nesse sentido, alguns pontos que precisamos debater. O monopólio de dados. Quem controla os dados controla a IA. Isso pode aprofundar desigualdades. O lobby das Big Techs. Como elas influenciam governos para evitar regulações. Associação com extremismos. A IA pode ser usada para manipulação em massa, deepfakes, algoritmos de redes sociais. Há uma relação com a ascensão da extrema-direita? Estudos parecem indicar que sim. Enquanto isso, a sociedade fica no banco do passageiro. Aqui está o cerne. A IA está sendo decidida por tecnocratas e CEOs, não por cidadãos. Nos Estados Unidos, o sistema Compass, do judiciário, usado para decidir liberdade condicional, foi denunciado por discriminar negros. Negros recebiam scores de riscos mais altos. No Brasil, tribunais usam o IA para auxiliar decisões judiciais. Mas quem audita esses sistemas? Na saúde, aplicativos como o Woebot vendem terapia por chatbot, reduzindo subjetividade humana a respostas prontas. Será que queremos robôs com vieses julgando pessoas e algoritmos substituindo o contato humano? Isso não é terraplanismo universitário. São dados, são casos reais. A questão é se vamos debatê-los abertamente ou sermos conduzidos cegamente para um futuro que não escolhemos. Há uma necessidade de regulação pública da IA. A IA já está transformando mercados, relações de trabalho, comunicação e até a democracia. O poder público precisa se antecipar a esses impactos, criando leis e políticas que garantam transparência, justiça algorítmica e responsabilidade. Para isso, devemos discutir sobre alguns tópicos. Quem deve regular a IA? Governos nacionais, organismos internacionais ou as próprias empresas? A extrema-direita, baseada em uma noção torta de liberdade, quer deixar na mão das empresas. Você é a favor disso? Como evitar vieses discriminatórios? Em sistemas de IA usados em áreas como segurança pública, saúde e justiça? Há também disputa geopolítica pela IA. Estados Unidos, China e União Europeia têm abordagens diferentes. E onde o Brasil se posiciona? Quem paga a conta dos erros da IA? Em 2021, a Uber demitiu centenas de motoristas nos Estados Unidos porque um algoritmo os classificou como fraudulentos, só que o sistema estava errado. O resultado? Gente perdeu renda sem direito à defesa. A resposta da empresa foi: não revisamos decisões automatizadas. E esse caso é só a ponta do iceberg. No Reino Unido, um sistema de IA do governo acusou 200 mil pessoas de fraude em auxílios sociais, mas errou em torno de 66% dos casos. Famílias perderam casas. No Brasil, aplicativos como iFood punem entregadores por atrasos causados pelo próprio aplicativo. A pergunta é: quando um algoritmo te demite, te condena ou nega seu tratamento médico, como você contesta? Quem paga a conta? A sociedade precisa se antecipar nesse debate. A IA não é um tema só para especialistas. Seu impacto é coletivo, então a discussão deve ser democrática.
embora, é claro, especialistas da área tenham o dever ético de se pronunciar e promover justamente o debate. Muitas pessoas não entendem como a IA funciona ou seus riscos, o que produz desinformação e alienação. Educação digital, letramento digital é urgente. Será que a sociedade quer que robôs decidam sobre emprego, saúde ou justiça? É necessária a participação popular em políticas da IA. A ética tem que ser prioridade, pois a tecnologia não é neutra. Precisamos discutir que futuro queremos antes que ele seja decidido por corporações. Bem, e é aqui que a psicanálise entra, não como solução, longe disso, mas como mais um agente ético que ajude a pensar nessa problemática, principalmente quando se refere à saúde mental e no impacto nos modos de subjetivação. O caso Réplica, o chatbot terapeuta que usuários tratavam como parceiro emocional, expõe a crise. A IA simula vínculos e esvazia a alteridade. Deepfakes de pornografia não consensual, como os que assolaram as adolescentes no Rio Grande do Sul, mostram como a tecnologia pode roubar até a própria imagem. Como psicanalistas, temos o dever ético de nos posicionar. Tecnologia que desumaniza não é progresso, é sintoma. O trabalho da psicanálise enquanto discurso é esse trabalho com a palavra, no sentido de fazê-la girar, circular. E talvez a pergunta mais importante seja: que tipo de sujeito essa IA está ajudando a produzir? Um que aceita passivamente ser governado por algoritmos? Ou é possível produzir pensamento que busque na ética e na política contrapontos? Tenho trazido esses pontos em outros episódios, mas é importante retomá-los pensando especificamente na questão da ética envolvida. A lógica do desejo na psicanálise pode nos ajudar a usar essas ferramentas sem nos tornarmos simplesmente usuários compulsivos da sua lógica? A minha aposta é que sim. Bom, aqui eu separei algumas perguntas, em relação à ética nesse campo. Primeiro, subjetividade e algoritmos. A IA pode padronizar comportamentos e desejos? Por exemplo, com as redes sociais, moldando identidades? Segundo, desumanização. Se a IA substitui interações humanas, terapeutas bots, atendimento automatizado, o que perdemos? Terceiro, qual a responsabilidade do psicanalista? Eu, particularmente, penso que devemos, minimamente, alertar e discutir publicamente sobre os efeitos psicológicos da IA, solidão, ansiedade, perda de autonomia. É essa a direção do podcast, Eu tenho tratado sobre esses temas nos episódios, pensando na compulsão, depois a ansiedade, enfim, e o próprio desejo, Particularmente para mim a aposta é essa. Bom, mas o que já está sendo feito? E o que falta? Funcionários da OpenAI e do Google fizeram protesto exigindo pausa no treinamento de modelos gigantes. É como se fossem sindicatos de IA. É um ponto relevante. Pesquisadores como Tarcísio Silva, da Fundação Mozilla, têm discutido essas questões, como no seu livro Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Sociais. Um autor relevante. Bom, alternativas éticas também, Projetos de IA aberta, como a Mistral na França, desafiam o monopólio das Big Techs. E isso é importante, para que se tenha alternativas. Bom, agora chegando para uma conclusão, o futuro se constrói com jogos de poder. E deixá-lo nas mãos das Big Techs, sem discussão, é não poder exercer a nossa capacidade de resistência. Não estamos em um momento nem de apocalipse, nem de utopia. A IA pode melhorar diagnósticos médicos, pode ser benéfica para a sociedade, utilizando uma definição do Stuart Russell, mas, se não bem cuidada, pode trazer impactos muito negativos. Decidi fazer esse episódio como um chamado para ação política e ética. A psicanálise
como fundamentada na ética do desejo, pode ajudar a questionar que tipo de sujeito e sociedade a IA está ajudando a produzir. No fim, a IA não é sobre máquinas, é sobre poder, sobre quem controla os dados, quem dita as regras e quem paga o preço. E enquanto sindicatos de trabalhadores de TI protestam contra os riscos da IA gigante e estudos mostram como algoritmos aprofundam desigualdades, resta a nós, sociedade, exigir respostas. Não podemos deixar que uma tecnologia tão poderosa seja simplesmente controlada por um punhado de bilionários no Vale do Silício. Temos que trazer essa discussão para a praça pública, onde ela sempre deveria ter estado. Bom, se este episódio provocou mais perguntas que respostas, ótimo. A ética não se faz com certezas, mas com coragem de encarar complexidades e com a possibilidade de nos fazer engajar, não apenas como engajamento pelo engajamento das redes sociais, mas nos implicando subjetivamente diante desse desafio urgente da nossa época. Se você gostou do episódio, peço que avalie no Spotify. Muito obrigado e até semana que vem.